diretamente de um manicômio mal assombrado que fica uns 20 minutos da minha casa. Fairfield Hills Hospital abriu em 1933 e era um dos maiores hospitais desse tipo no país. No auge desse hospital tinha mais de 4.000 pacientes aqui. E nessa propriedade tinha mais de 16 prédios, que ficavam os pacientes e também as pessoas que trabalhavam aqui porque moravam aqui no campus. Na época em que o hospital funcionava, eles usavam métodos que hoje a gente entende que, na verdade, eram mais cruéis do que métodos para ajudar e tratar, mas era o que era usado na época. Então tinha terapia de choque elétrico, hidroterapia, terapia com insulina, onde eles colocavam insulina na pessoa para induzir a pessoa a um coma, e lobotomias frontais eram bem comuns e frequentes aqui. Isso resultou em vários suicídios e algumas mortes misteriosas também. E nesse campus tinha o seu próprio necrotério, então realmente muitas dessas mortes misteriosas não tinha mais investigação em cima. Tem várias histórias de abuso e crueldade com os pacientes aqui, como também tem histórias de pessoas que realmente queriam ajudar e tratar dos pacientes. A coisa que chegou a ser tão feia que relatos de ex-funcionários daqui falam que a única diferença entre os pacientes e funcionários era quem tinha as chaves do quarto. O hospital fechou em 1995 e os poucos pacientes que ainda tinha aqui nessa época foram transferidos para um outro hospital aqui no estado. E ficou abandonado a propriedade, mas continuava aberto para o público. A única coisa que realmente estava fechado era acesso para os prédios. Mas em 2005 a cidade de Newtown comprou a propriedade e eles colocaram alguns dos escritórios de administração mesmo da cidade aqui. Depois de reformar alguns prédios, eles demoliram outros prédios e os túneis que tem aqui embaixo, porque todos os prédios aqui eram conectados pelos túneis que tem aqui no subsolo. Esses túneis eram usados para transferir pacientes, também levar comida, remédio e maquinários de um prédio para o outro, para não expor isso tanto para o lado de fora e também por causa do inverno. Tendo os túneis, facilitava o transporte quando tinha muita neve ou gelo na rua. Mas em 2010, as portas que dão acesso aos túneis foram soldadas como uma forma de, não é nem prevenir, é de acabar mesmo com o acesso aos túneis, porque muitas pessoas, e pessoas eu tô falando adolescentes e gente que tá indo procurando fantasmas e essas coisas, entram nos prédios justamente procurando acesso aos túneis. E sempre tem polícia aqui na área patrulhando. E também segurança da própria propriedade, que trabalham para prevenir essas pessoas que são mais curiosas ou talvez corajosas de entrarem dentro do prédio. Coisa que ainda acontece até hoje, não recomendo. Esses prédios aqui são muito antigos, têm quase 100 anos e estão abandonados há muito tempo, sem manutenção, sem construção. Então é perigoso, mas se você mesmo assim não tem medo da estrutura, talvez você tenha medo das coisas que tem dentro. E eu não tô falando de fantasma não. As tintas e os materiais de construção usados naquela época tem asbestos e um montão de outras químicas e coisas que hoje em dia tem processo contra. Não é permitido novos prédios usarem essas coisas pelos danos que causam à saúde das pessoas que estão dentro. Então, respirar as coisas ali dentro não é bom, não recomendo, não tente. Mas em todo esse tempo, essa propriedade nunca fechou. Ainda quando era um hospital e tinha pacientes aqui, a propriedade, por ser tão grande, era usada pelas escolas aqui ao redor e famílias para fazer jogos de beisebol, caminhar e frequentar mesmo o campus. Porque apesar de tudo, é muito bonito. O meu professor do ensino médio nasceu e cresceu aqui em Newtown.
E ele me contava de histórias de quando ele era criança, bem mais novo mesmo, e vinha para esse campus jogar beisebol com a família, ou em times da escola, ou da cidadezinha. Os jogos e as horas marcadas para os treinamentos eram aqui. E ele conta como era estranho ele, como criança, tá brincando e você no fundo ouvir os gritos dos pacientes e coisas que estavam acontecendo no fundo dentro do hospital. E que, óbvio, quando ele era criança ele não tinha noção do que estava acontecendo, ele não estava ciente das coisas. Mas depois, quando foi crescendo e como adulto, que ele lembra dessa época, ele pensa no como isso era estranho, diferente, perturbador. E depois que o hospital fechou, os prédios fecharam. Mas mesmo assim a propriedade continuava aberta. Tanto que eu vim aqui muito em 2007 até 2010, quando eu estudava na high school. Eu fiz as minhas fotos de formatura aqui nesse prédio. Na verdade, eu tô até olhando para a porta onde eu tirei as fotos da minha formatura aqui, e era bem diferente do que era hoje. Naquela época, todos os prédios estavam fechados. Mas hoje, apesar da maioria ainda estar fechado, tem alguns que foram reformados, como eu falei. Tem até uma cervejaria aqui que gastou milhões de dólares em reformar um dos prédios e funciona aqui na propriedade. E agora tem academia aqui. Antes só tinha uma área de jogar beisebol, mas agora tem até campo de futebol e outras áreas de esporte aqui ao redor. Então tem muito mais vida sendo vivida aqui. Então as diferenças ao longo dos anos aqui, quando eu vim aqui como adolescente, sempre tinha uma sensação de paz aqui, porque, como eu falei, é muito bonito. Ainda tinha uma sensação desconfortável, porque realmente era muito solitário. Hoje em dia, e daqui a alguns anos, eu acredito que essa sensação, esse desconforto que tinha antes, não vai ter mais. Já que tem bastante movimento, pessoas caminhando com cachorro. Se quiser fazer um piquenique aqui, pode. Então tem muito mais barulhos e sons da vida sendo vivida. E apesar de você não poder entrar nos prédios, você consegue chegar muito perto. Eu não gosto porque tem várias janelas que estão quebradas e você, dependendo, tem como dar uma olhadinha ali dentro. Pode ser que se você chegue super perto por muito tempo, segurança pode chegar e falar: se afaste desse prédio. Mas onde não tem uma cerca em volta, você é permitido chegar assim nas janelas e nas portas. Só não é permitido entrar, não tente. Então pode ser que em um canto ou outro, quando você estiver aqui, você se encontra sozinha. Talvez os barulhos que você vai ouvir são de outras vidas que já foram vividas aqui. Mas independente se você acredita que é mal assombrado ou não, ou se você acredita que tem sim uma energia diferente no lugar, você pode vir aqui à vontade, caminhar, jogar, brincar. É só não entrar nos prédios em que você não é permitido entrar. E é muito fácil saber qual que você não é permitido entrar ou não, porque tem madeiras e as janelas quebradas e às vezes até uma cerca em volta dos prédios em que você não pode entrar. E apesar do relato das pessoas que ouviram gritos, barulhos dentro dos prédios já abandonados e outros sons meio que inexplicáveis, já que não tem mais ninguém dentro dos prédios, Fairfield Hills já foi usado como local de gravação para o filme Sleepers e até um programa de terror da MTV. Se quiser saber mais detalhes sobre Fairfield Hills, e não só isso, de outros lugares mal assombrados aqui em Connecticut, sério gente, se eu continuar na rua aqui de Fairfield Hills, mais uns 15 a 20 minutos eu tô na rua dos Warrens, onde tá a boneca real da Annabelle e outras coisas que inspiraram os vários filmes que vieram das histórias deles. Eu conto mais sobre isso no meu vídeo de lugares e pontos turísticos mal assombrados aqui de Connecticut.
Então, gente, vocês gostaram de conhecer Fairfield Hills? Se vocês gostaram, Connecticut e essa região aqui do norte é perfeito para você. Tem muitos lugares mal assombrados por aqui. Agora eu estou parando para comer no Burgeritoville. É um lugar local. Eles fazem um hambúrguer dentro de um burrito, praticamente. Esses aqui eram meus points durante o ensino médio. Eu ia lá para Fairfield Hills e sempre vim aqui porque aqui do lado, do outro lado do Burgeritoville, é uma loja de gibi. Aí tem livros em quadrinhos, graphic novels, alguns mangás aqui também. Então depois que eu tirei minha carteira de habilitação, apesar de morar em Danbury, aqui é pertinho de casa, sempre pegava meu carro e vinha pra cá.